Tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Jesus esteja em sua vida. Hoje eu continuarei com a minha exposição dos Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Capítulo 17 ainda está dentro da segunda viagem missionária, viagem esta que prossegue até o versículo 23 do capítulo 18. A partir do versículo 24 do capítulo 18, começa então a terceira viagem missionária de Paulo. E hoje, aí, portanto, dando continuidade a respeito da segunda viagem missionária. No último vídeo, eu expus a respeito da estadia de Paulo ali na cidade de Filipos, onde ele expulsa um espírito de adivinhação de uma serva. Após ele expelir este demônio, Paulo ele é açoitado em uma praça pública e depois preso. Na prisão, por volta da meia-noite, um terremoto sobreveio. Eles foram libertos, mas continuaram dentro ainda do presídio. O carcereiro, vendo aquilo, se converte ao Senhor Jesus e, portanto, Paulo ele sai da cidade de Filipos com uma igreja plantada, já que existia ali Lídia e também o carcereiro e toda a sua família e, com certeza, mais irmãos, dando início assim à igreja que estava em Filipos. Partindo de Filipos, Paulo ele vai para a cidade de Anfípolis. Vamos ver o que diz o texto. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Interessante que a cidade de Anfípolis, ela estava situada às margens da Via Egnátia e situava a 55 quilômetros de Filipos. E a cidade de Apolônia ficava a 50 quilômetros de Anfípolis. Tessalônica ficava a 60 quilômetros de Apolônia. Esta era a capital principal e uma metrópole da província da Macedônia. Então, Paulo ele estava passando ali pela Via Egnátia e ele chega até a cidade de Tessalônica. Na cidade de Tessalônica, a comunidade de judeus era maior do que a de Filipos, pois ali havia uma sinagoga. Uma sinagoga era edificada a partir do momento em que, em um determinado lugar, tivesse pelo menos 10 chefes de família. Se em um local existisse 10 chefes de família, ali era construída, edificada uma sinagoga onde os judeus, no sábado, eles se reuniam para cultuarem ao Senhor. Eles liam a Torá, meditavam a respeito da Torá e serviam a Deus observando o Shabat. Paulo, como de costume, ele quando chegava em uma cidade, ele procurava logo uma sinagoga, já que o próprio Paulo, ele era um judeu e se identificava com a comunidade judaica. Versículo 2, Paulo, segundo o seu costume, olha aí, segundo o seu costume, hábito, é isso que seria a palavra, aquilo que é um hábito. Então era um hábito de Paulo procurar quem? A sinagoga onde os judeus se reuniam. E diz aqui que por 3 sábados, algumas traduções dizem que é por 3 semanas, mas o correto é por 3 sábados, até porque a palavra no original grego é sabaton. Sabaton vem da palavra hebraica que é Shabat. E por 3 sábados,
Paulo, ele arrazoou com eles acerca das Escrituras. A palavra arrazoar aqui é ponderar, refletir, conversar, discursar com alguém, arguir, debater. Essa palavra é dialegomai. Dialegomai é isto, é conversar. Então Paulo, ele foi até a sinagoga dos judeus para conversar, discutir, debater a respeito das Escrituras. E que Escrituras são estas? É a Torá, o Antigo Testamento, porque o Novo Testamento ainda estava em processo de formação. Somente no século IV é que realmente o cânon foi fechado. Mas nesse período aqui de Paulo, ainda o cânon do Novo Testamento, ou melhor, o Novo Testamento estava em processo de formação para depois concretizar o cânon sagrado, que é a Bíblia Sagrada. Então, no sábado, Paulo, ele se reuniu com esses judeus que pertenciam a essa sinagoga para discutirem, debaterem a respeito das Escrituras. E diz aqui, no versículo 3, olha aí, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Interessante aqui. Então, Paulo, ele debatia, discutia a respeito das Escrituras, tentando mostrar para estes judeus que Jesus era o Mashiach, aquele que o povo judeu esperava, aquele que traria salvação para o povo judeu. Pode ver aqui, ó, expor aí, dianoigo, que é abrir pela divisão, abrir os olhos e os ouvidos, abrir a mente de alguém. Então, a exposição era tamanha que fazia com que isto abrisse a mente, a alma de alguém. Era no intuito de despertar alguém para entender aquilo que Paulo queria expressar. Então, ele expunha e demonstrava. Demonstrar o quê? Colocar ao lado, colocar diante da pessoa. Paratiteme é colocar diante, próximo. Ele expunha e colocava diante dos judeus o quê? As Escrituras. E, através disso, que era necessário, ele estava demonstrando pelas Escrituras que era necessário que o Cristo, pode ver que ele usa o termo aí, Cristo, que é Christos, ou Christos, que no grego é Christos, e Christos é ungido, que vem da palavra hebraica Mashiach, ou ungido também, que ele padecesse. Isso está claro lá no profeta Isaías, que o Cristo, o Messias, deveria padecer, mas que este mesmo ressurgiria o quê? Dentre os mortos. O Cristo, o Mashiach prometido, ele deveria ressurgir dentre os mortos. E eles, dizia ele, é o Cristo. Novamente ele repete a palavra Christos, que é grego, que no hebraico é Mashiach, que eu vos anunciei. Este que foi morto e ressuscitou é o Mashiach que eu vos anuncio. Inclusive ele cita aí a referência, Salmo 22:6, mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Está se referindo ao Mashiach. Tem um lugar que diz assim, e não deixará que o teu santo veja corrupção. Está falando o quê? Da morte do Mashiach, que o Mashiach não experimentaria a corrupção, a sua carne não apodreceria, mas que ele ressuscitaria. Estava o quê? Prometido nas Escrituras. E, veja aí o versículo 4, alguns deles, desses judeus, foram o quê? Persuadidos. O que é persuadidos? Persuadido é convencido. Eles confiaram, ter a confiança, estar confiante de que aquilo que Paulo estava dizendo realmente era verdade. Eles deram ouvido, escutaram, obedeceram, submeteram a mensagem
de Paulo. Eles foram convencidos de que realmente aquilo que Paulo estava dizendo era uma verdade e que ele estava provando dentro das Escrituras que Jesus, ele era o Messias. E, unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Então, não somente muitos judeus se uniram a Paulo, isso de unir a Paulo no sentido de aceitar o evangelho do Senhor Jesus, aceitar Jesus como o Mashiach, aquele que realmente veio, eles aceitaram, e também, juntamente com esses judeus, vieram o quê? Gregos piedosos. A palavra piedosos aí é sebomai. Sebomai é aqueles que reverenciavam e adoravam. E muitas distintas mulheres. Vamos prosseguir aí, a partir do versículo 5, diz o seguinte: os judeus, claro, o outro grupo que não quis aceitar a mensagem de Paulo, o que eles fizeram? Porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus, dentre a malandragem. Interessante que ele usa a palavra aqui, dentre a malandragem. Ou seja, a palavra grega aí é agoraios, vadios, ociosos, pessoas que não tinham o que fazer. Eles, por isso a raiz aí é agorá, que vem da praça, provavelmente pessoas que ficavam ociosas, vadias ali, perambulando pela praça da cidade, onde era agorá, e esses judeus procuraram esses malandros, essas pessoas que vadias e ociosas, que ficavam ali na agorá, que era a praça da cidade, para quê? Para juntar a turba. Olha, e ajuntando a turba é o quê? Multidão de pessoas. Alvoroçaram, fizeram o quê? Fizeram um tumulto, fizeram uma manifestação, vamos dizer assim, trazendo para os dias atuais. Eles fizeram uma manifestação contra quem? Contra Paulo. Alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, provavelmente diz aí que ele era um primo de Paulo, nós não sabemos ao certo, procuraram trazê-los para o meio do povo. Quem? Paulo e Silas, eram os dois que estavam pregando. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo, chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Interessante como eles não tinham muito argumento a respeito da vida de Paulo e Silas, eles apelaram para uma calúnia, dizendo que Paulo e Silas afirmavam que existia um outro rei, que é Jesus. Nós sabemos que Jesus, ele nunca veio aqui a este mundo para assumir um trono terrestre. Ele é soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores nas regiões celestiais. Quando Pilatos perguntou, ele disse isso muito bem. Olha, se o meu reino fosse deste mundo, os meus pelejariam para isso. Mas o meu reino não é deste mundo. Eu vim a este mundo para salvar o homem e levar essas pessoas para o meu reino, o reino invisível. Então, eles não encontraram muitos argumentos com que acusar a pessoa de Paulo e Silas, então eles inventaram isso aí, dizendo que esses dois homens estavam constituindo outro rei que não era a pessoa de César. E como eles não encontraram Paulo e Silas, que estavam hospedados na casa de Jason, eles levaram o próprio Jason. Tipo assim, nós não encontramos eles na sua casa, mas você está conivente com a mensagem que eles estão pregando, então você também serve. Levaram este homem à praça pública, até as autoridades. Prosseguindo aí, versículo 8. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Que palavras são estas? Que esses dois homens, Paulo e Silas,
estavam procedendo contra os decretos de César, afirmando ser Jesus um outro rei. Isso deixava qualquer um que agitado, porque não existia outro, não era aceito outro rei, a não ser a pessoa do César. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Talvez eles soltaram Jason, por quê? Porque não foi o Jason que disse. Paulo, supostamente, Paulo não disse isso. Paulo estava anunciando Jesus o Salvador. Mas, como essa turba aqui, essa multidão, estava informando que é Paulo e Silas que disseram essas palavras, e os magistrados, as autoridades falaram, então não é Jason que disse, foram outras pessoas. Então, mediante o pagamento de fiança, eles foram liberados. Talvez a fiança aqui seja devido ao fato de Jason ter hospedado em sua casa esses dois homens, que é Paulo e Silas. Prosseguindo, e logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. A cidade de Bereia, ela fica a 80 quilômetros para o oeste de Tessalônica. Então, Bereia fica aproximadamente 80 quilômetros a oeste de Tessalônica. E logo durante a noite, os irmãos enviaram então Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Novamente, como Paulo fez lá na cidade de Tessalônica, ele também se dirigiu para onde? Para a sinagoga dos judeus. Se tinha uma sinagoga em Bereia, é sinal de que a comunidade judaica ali era grande, pois eles constituíram uma sinagoga. Prosseguindo, ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Interessante que os judeus bereanos, eles eram mais nobres. A palavra nobre aqui é de mente nobre, ou seja, essas pessoas, eles eram mais racionais, eles analisavam os fatos antes de fazer qualquer julgamento, então de mente nobre, que os de Tessalônica. Os de Tessalônica não queriam nem saber, eles simplesmente revoltaram contra Paulo, levantaram a turba contra Paulo, contrataram pessoas vadias, pessoas ociosas, para aumentar o número de pessoas e fazer ali uma manifestação pública. Aqui em Bereia não aconteceu isso. Eles eram mais nobres, de mente nobre, eles raciocinavam. E eles, diz aqui, que receberam a palavra com toda a avidez. A palavra aqui é Logos, que é a palavra do Senhor, com toda a avidez. Pode ver que a palavra avidez é uma palavra grega, é protúmia. Protúmia é zelo, entusiasmo, inclinação, disposição de mente. Então, eles receberam, foram mais nobres, porque eles agiram com sensatez, e eles receberam a palavra de Paulo com todo o entusiasmo. Eles inclinaram a disposição de mente desses bereanos, a mente deles, o quê? Foi favorável ao que Paulo dizia. E o que eles faziam? Eles examinavam as Escrituras. Aquilo que Paulo dizia, olha, é necessário que o Cristo padecesse, ressuscitasse dentre os mortos. Alguém poderia perguntar, Paulo, mas onde está escrito nas Escrituras? E Paulo mostrava para esses judeus bereanos onde estava escrito. E estes bereanos examinavam. Olha aí o que é a palavra examinar. É anacrino. Anacrino é investigar, verificar, analisar cuidadosamente, questionar. Não é uma fé cega, mas é uma fé que questiona, que analisa com cuidado, que examina. Se tem alguma dúvida, pergunta novamente, até acabar todas as dúvidas que alguém possa ter com relação ao Evangelho do Senhor Jesus. E eles examinavam as Escrituras para ver se de fato eram assim. Olha aí,
Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Mas parece que estava tudo bem. A notícia desta conversão em grande número na cidade de Bereia, a notícia chegou lá na cidade de Tessalônica. Olha aí, versículo 13, eu já estou encerrando, vou parar no versículo 14, porque no próximo vídeo eu estarei dando continuidade aí a partir do versículo 15, quando fala do discurso de Paulo em Atenas. Mas vamos prosseguir. Mas logo que os judeus de Tessalônica, então o problema aí eram o quê? Os judeus que não haviam aceitado a mensagem de Paulo. E eles, veja aí que de Tessalônica, souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia. Foram lá excitar e perturbar o quê? O povo. Da mesma maneira que esses judeus que não creram nas palavras que Paulo anunciou lá em Tessalônica, esses mesmos judeus que não aceitaram, eles com certeza reuniram o povo e partiram para a cidade de Bereia. Tiveram o trabalho de andar por um trecho de 80 quilômetros, justamente para perseguirem a pessoa de Paulo e de Silas. E eles foram lá para quê? Para perturbar, agitar, sacudir quem? A vida de Paulo. Então, veja aí, 14, então os irmãos promoveram sem detença, ou seja, eles não imediatamente, logo em seguida que eles souberam que estava vindo uma turba de homens em direção à cidade de Bereia para perseguir Paulo, os irmãos ali da cidade de Bereia, eles providenciaram que imediatamente Paulo partisse. E o que aconteceu? Paulo partiu para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram ali. Creio também que Silas e Timóteo, eles não ficaram muitos dias nessa cidade. Logo que os ânimos se acalmaram, os judeus que vieram de Tessalônica viram que Paulo já tinha partido, que o pivô do problema para eles era Paulo, já que Paulo tinha partido, então eles com certeza retornaram para Tessalônica. Após os ânimos se acalmarem, com certeza Silas e Timóteo, eles partiram em direção à cidade de Atenas. Paulo foi na frente, por quê? Para evitar problemas, já que um grande número de judeus e gregos haviam se convertido ao Senhor Jesus e a igreja já estava plantada. Então Paulo ele prossegue viagem, deixa ali Silas e Timóteo para terminar os trabalhos e depois prosseguirem, porque Paulo ele era um plantador de igrejas. Conclusão que eu chego é o seguinte: por mais que nós estejamos fazendo a obra do Senhor aqui nessa terra, nós passaremos por lutas e tribulações. Muitas das vezes, as lutas são tantas que nós duvidamos até mesmo do nosso chamado. Paulo aqui estava passando por lutas e tribulações, mas nem por isso Deus deixou de operar. Após a saída de Paulo ali, uma igreja foi plantada. Em Tessalônica, uma igreja foi plantada. Em Filipos, uma igreja foi plantada. Fato é que, para a igreja de Tessalônica, 2 cartas foram direcionadas. E para a igreja de Filipos, uma carta foi direcionada. Somente para Bereia é que não foi direcionada, mas para essas 2 cidades, cartas depois de Paulo foram direcionadas a esta igreja que lá foi constituída, foi plantada pelo apóstolo Paulo. Que Deus em Cristo o abençoe. No próximo vídeo eu estarei expondo o discurso de Paulo em Atenas. Até lá!